Tá gostoso, não tá, gente? Eu acho sempre muito profundo quando a gente tem profissão de fé. Eu acho sempre muito profundo quando as pessoas vêm e dividem as coisas do coração delas. A gente vai ler 2 textos para essa noite. E hoje a gente está no profeta Ageu. E depois do profeta Ageu, a gente vai dar um pulo em Efésios, capítulo 2. Amém, queridos? Você abriu em Ageu? Está lá? Depois de Apocalipse. Ah, então você abriu, então. Te peguei. Senhor, a palavra é tua e a gente quer provar do que está no versículo 12, que quando o povo ouviu as palavras do profeta, temeu ao Senhor. A gente quer viver isso aqui agora. Ouvir a tua palavra e temer o Senhor. Ouvir tua palavra e temer o Senhor. Nós pedimos agora, Senhor, queremos ouvir a palavra e temer o Senhor, em nome de Jesus, amém. Queridos, essa noite nossa mensagem é sobre o profeta Ageu, e a gente, na nossa caminhada dos profetas, nós somos os profetas menores, e quando a gente vem para Ageu, o contexto de Ageu é que o povo, durante 70 anos de cativeiro, quem levou a parte do norte foi a Síria, quem levou Israel do sul foi a Babilônia, e o povo foi levado pela Babilônia, você sabe, Daniel está lá na Babilônia, levado, e Daniel passa a vida dele toda lá como conselheiro, e ele dá testemunho do Senhor, e no capítulo 9 fala que Daniel viu que, de acordo com as profecias de Jeremias, era hora de começar a interceder, porque de acordo com as profecias eram 70 anos de cativeiro. Passam 70 anos, Daniel começa a interceder. Senhor, deu tempo. Jeremias profetizou, é hora de voltar. Ele começa a interceder, o povo vai voltar do cativeiro. Só que quando o povo vai voltar do cativeiro, já não é mais a Babilônia, porque o Império Babilônico foi dominado pelo Império Persa. Então agora é o Império Persa. E a política do Império Persa é diferente da política do Império Babilônico. O Império Babilônico vai lá e ele desmantela toda uma nação. Então ele separa a gente para um lado, do lado para o outro, vai lá, destrói o templo, enfraquece a cultura. A política do Império Persa é diferente. Quando o Império Persa ele conquista uma nação, ele deixa a nação ficar unida pela cultura. Então quando o Império Persa domina a Babilônia, eles veem os hebreus lá e falam assim, vocês podem voltar então. Então eles vão ser enviados de volta para Jerusalém. O povo remanescente de Israel, que é do jeito como ele é chamado. Então eles vão fazer uma peregrinação de volta. E durante todo o tempo da Babilônia, eles ficavam assim, Deus, se a gente voltar para a Babilônia, Senhor, nós vamos reconstruir o templo. Deus, se a gente voltar para a Babilônia, que tempo bom que era quando a gente estava lá. Oh Deus, aquelas coisas boas, o Senhor nos libertou do Egito, o Senhor usou Moisés, Deus, o profeta Elias, Deus, a casa de Davi, nós estamos esperando, nós queremos viver. E quando, gente, é tão doido, porque quando o povo estava em Israel, eles caíam em idolatria uma vez após a outra. E aí, quando o povo foi para o cativeiro, eles começaram a fazer aquilo que eles nunca fizeram. Eles começaram a recontar as histórias, para que os filhos que nascessem no cativeiro não perdessem o vínculo com a nação. Incrível o jeito que Deus age, não é? Então os filhos nasciam, aquelas gerações novas foram surgindo, eles nasciam, quando nasciam estava onde? Na Babilônia, a língua dos caldeus. Só que o pai e a mãe e a avó tinha sido de Israel. Então ele nascia, era como um refugiado, o povo refugiado nascia naquela nação, uma cultura diferente, língua diferente, comida diferente, e ele via que na família dele era meio peculiar. Então, por que a gente é assim, pai? Mãe, por que a gente é assim? E aí os pais tinham que explicar para os filhos, eles recontando a história da Bíblia e resgatando tudo que Deus tinha feito na história de Israel. E assim, o povo vai sendo ensinado acerca de Deus, porque eles tinham esquecido quem era Deus, tinham abandonado Deus. Então, eles ficavam falando, nossa, como era bom aquele tempo, nossa, tudo que Deus tinha prometido, Deus levantou os profetas e libertou do Egito, e a casa de Davi, e era assim, era assado, e o rei Salomão, e o templo de Salomão, e
Aí Deus, então tá bom, chegou a hora de voltar. Quando eles vão voltar, eles estão, lembra? Nossa, coisa boa, coisa gostosa. Tem até um salmo, você lembra daquele salmo que fala assim, quando Deus restaurou a nossa sorte, ficávamos como quem sonha. É disso que eles estão falando. Deus está restaurando, Deus está falando, volta lá, vamos reconstruir Jerusalém. Então Deus restaura a sorte de Israel e Israel vai voltar. Eles estão voltando para a terra de Israel. Passam-se 20 anos que eles estão em Jerusalém. Aí Deus levanta o profeta Ageu. E o profeta Ageu profetiza esses 2 capítulos maravilhosos, lindos, muito gostosos de ler, que eu gosto demais. E quando Deus levanta o profeta Ageu, é meio estranho, parece que o que Deus fala é um negócio meio assim, meio esquisito. Porque depois de 20 anos que eles voltam para Jerusalém, eles não voltam a reconstruir a casa de Deus. O templo de Jerusalém ainda está derrubado. Olha lá no capítulo 1, no versículo 2. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Esse povo diz, ainda não chegou a hora de construir a casa do Senhor. Então o Senhor enviou essa mensagem por meio do profeta Ageu. Por que vocês vivem em casas luxuosas, enquanto minha casa continua em ruínas? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vejam o que tem acontecido com vocês. Plantam muito, mas colhem pouco. Comem, mas não se saciam. Bebem, mas ainda têm sede. Vestem-se, mas não se aquecem. Seus salários desaparecem, como se vocês os colocassem em bolsos furados. Verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja o que tem acontecido com vocês. Agora, subam as colinas, tragam madeira e reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Vocês esperavam colheitas fartas, mas elas foram escassas. E quando trouxeram esse pouco para casa, eu o fiz desaparecer com o sopro. Por quê? Porque minha casa continua em ruínas, diz o Senhor dos Exércitos, enquanto vocês estão ocupados construindo as suas casas. 10. É por causa de vocês que os céus retêm o orvalho e a terra não produz colheitas. Enviei uma seca sobre seus campos e sobre as colinas. Uma seca que fará murchar o trigo, as uvas, as azeitonas e todas as suas plantações, que fará vocês e seus animais passarem fome e destruirá tudo que vocês trabalharam para conseguir. Até aqui. Vocês entenderam, gente? Qual que é a palavra de Deus? Gente, vocês estão há 20 anos em Jerusalém. Por que vocês não construíram ainda o meu templo? Vocês só ficam construindo a casa de vocês? Essa é a reclamação de Deus com o povo. Então a casa de vocês está bom, mas e a minha? Como é que fica? Quando a gente olha para esse texto, no versículo 3, a minha versão fala casas luxuosas. O que mais que fala aí? Na de vocês fala o quê? Casas apaneladas. Bem acabadas. Fino acabamento. A palavra aqui é como se fosse pino. Limbro é o nome da madeira, eu acho. Deus está falando assim, vocês... Pensa num negócio chique para pôr na casa. É disso que Deus está falando. Não é que o povo não tinha onde morar, gente. Não era isso que Deus estava falando. É que o povo estava querendo refinar. Então eles já tinham onde morar, eles já tinham campos. Aqui você vê na profecia, eles já tinham campos, eles já tinham um campo para plantar, para colher. Eles já tinham se estabilizado. São 20 anos que eles estão ali. Por que passa 20 anos e o povo continua ali? E eles não construíram a casa do Senhor? Se durante um bom tempo eles falavam sobre isso. A gente precisa da casa do Senhor, a gente precisa da casa do Senhor, a gente precisa voltar lá, porque aí a gente vai refazer todas as coisas. Primeira coisa que a gente precisa entender, quando Israel volta para Jerusalém, eles de alguma maneira esquecem que eles não são um povo livre. Eles não são um povo livre, gente. Israel não é um povo livre. O que aconteceu com Israel foi que deixou de servir ao faraó no tempo do Egito. Mas Israel não se tornou livre. Agora Israel serve o Senhor. A liberdade do povo hebreu é em servir ao Senhor. Quando o povo volta para Jerusalém,
E eles pensam, pronto, agora não tem mais nada, nós não temos profeta para encher nossa paciência, nós não temos sacerdote, não tem serviço cultico, nós não temos que oferecer oferta, não tem nem rei. Então a gente não tem nada, a gente está livre, vamos cuidar da nossa casa, não tem o peso da religião dizendo o que a gente tem que fazer, a gente não tem opressão de religioso nenhum dizendo que a gente tem que ir lá oferecer sacrifício, que a gente tem que dar o dízimo, que a gente tem que dar as primícias da colheita. Então vamos fazer o seguinte, gente, vamos viver aqui numa boa. E quando Deus vai e levanta o profeta Ageu, a primeira coisa que Israel precisa lembrar é: Israel não é uma nação livre, Israel tem um Deus. Israel tem Deus. E quando eu estava lendo isso, eu pensei, Senhor, será que eu sei, será que eu tenho vivido com a noção do que é ter um Deus acima da minha cabeça? Será que eu sei o que é ter Deus? É porque é diferente ter Deus de ter religião, não é? Religião é um monte de preceito que você segue esperando que no final alguma coisa dê certo na sua vida. Ou que você se torne alguém melhor de fora para dentro. Mas a consciência de Deus é aquilo que o povo perdeu. E aí a palavra de Deus é uma palavra assim que deixa o povo desconcertado. Porque Deus está dizendo assim: sua família não é mais importante que eu. Sua família não é mais importante que eu. Vocês têm casa, elas estão ficando mais bonitas ainda, tá? E eu? E a minha casa? A minha presença? E a adoração a mim? Sua família não vem antes de mim. A gente ama família, né? A gente ama família. E a gente ama família na República. E a gente gosta de falar disso. E a gente gosta de falar das relações em família. Mas o profeta Ageu, ele deixa a gente desconcertado. Porque ele coloca em xeque as nossas prioridades e os nossos valores. Porque quando ele chega e fala assim: vocês estão dizendo que não chegou a hora ainda de mexer com a minha casa. Quando que vai chegar? Já faz 20 anos, gente, que vocês estão aqui. A primeira mensagem é: eu estou acima da família de vocês. Yahvé, o Senhor, é Deus de Israel. E aí a segunda coisa que a gente é levado a pensar quando a gente vê que Deus levanta o profeta Ageu, a gente tem que fazer uma pergunta. E a pergunta da nossa vida: por que nós estamos aqui? Porque quando o povo é mandado de volta, e eles pensam: que bom, acabou o tempo, a gente voltou. Mas é como se eles esquecessem, como se não tivesse o porquê eles estarem ali. E aí quando Deus levanta o profeta Ageu, uma pergunta o povo tem que fazer para si mesmo. E a pergunta é: por que a gente voltou? Por que a gente está de novo em Jerusalém? Não é para a gente ser feliz e simplesmente cuidar das nossas coisas. Por que a gente está aqui nessa terra? Por que Deus nos libertou da escravidão do pecado? Por que Deus nos libertou das trevas? Por que Deus te libertou? Por que você teve um encontro com Cristo? Por que você foi salvo? Não é para você simplesmente melhorar a sua casa. Não é só para a sua casa ficar melhor. É aqui que a gente faz a pergunta: por que eu estou aqui? Por que Deus tirou a gente do cativeiro? Por que a gente está livre da prisão? Por que o Senhor nos libertou do pecado? Por que o Senhor nos libertou da cadeia, da morte? Por que os nossos olhos foram abertos para ver que Cristo é o Senhor? Por quê? Não é simplesmente para a gente viver de uma maneira agradável, confortável, gostosa. Tem sentido. Deus só começou algo na nossa vida porque Ele quer dar uma direção para nós. Ele só veio até você porque Ele quer te levar em algum lugar. E aí é a pergunta da sua vida: por que você está aqui? Não é simplesmente por causa da sua família. Ame a sua família, ame a sua casa. Paulo fala assim: quem não ama a família é pior que o incrédulo. E eu não vou falar diferente. Mas eu também sei que Jesus falou em Mateus 10, eu vim trazer espada para dividir a família. E aí quando chega aqui parece assim: poxa, Deus, e nossas férias, a gente está fazendo a piscina aqui no quintal da casa, né? O Senhor sua misericórdia dura para sempre. E Deus: não, toda casa tem propósito. Sua família não é só para simplesmente viver feliz. Toda casa tem que ter um propósito. É uma coisa que eu sempre criei, sempre falei: toda família tem um chamado. Toda família tem um chamado. Existe uma diferença Deus tem falado muito isso comigo. Existe uma diferença entre missão e valores.
Toda casa tem seus valores, não é? A família tem os valores. Ouvi um pastor dizer hoje lá que o pai dele, quando ele era adolescente, o pai dele sentou na mesa e falou assim: se um dia você fumar um cigarro, você vai engolir o cigarro e seus dentes. Aquele era um valor da casa. Era o jeito que o pai dele falava. Você cresce na sua casa e a sua casa tem valores. E os valores são: quais são as coisas que a gente estima aqui dentro? Ser trabalhador. Quase todas as casas estimam isso. Algumas não mais. Ser trabalhador. Então, o que é ser trabalhador? Se você tem emprego ou não, você vai trabalhar. Pode ser dentro de casa. Você vai fazer alguma coisa. Você vai fazer uma aula. Vai aprender inglês. Vai aprender violão. Você vai limpar o chão. Você vai cozinhar. Você vai fazer alguma coisa. Você não vai ficar sem fazer nada. Esse é um valor daquela casa. Ser trabalhador. Que outro valor da casa? O que você aprendeu na sua casa? Qual que é um valor da sua casa? Seja honesto. Fale a verdade. Eu lembro do meu pai me dar uma surra uma vez. Ele deu uma surra, mas deu uma surra. Não era nem porque deu prejuízo minha desobediência, mas foi porque eu menti. Eu tenho aqui 3 pontos na cabeça. Quem vê assim, quando o cabelo está mais curto, aparece aqui. Por causa de uma pedrada. No tempo do colégio, por causa de um menino, que a gente sempre brigava. E aí um dia quebrei o dedo dele, ele engessou. Depois que ele engessou, desengessou, ele veio atrás de mim, quis se vingar. E teve uma vez que eu peguei o óculos dele assim, e eu passei uma pedra assim da rua e risquei as 2 lentes do óculos. E eu pensei assim, ele vai limpar depois e vai sair. Que nada, gente. Estraguei o óculos, já era, né? Imagina, está aqui 2 brancos assim, ó. Aí eu cheguei em casa, e eu tinha ido na casa de um irmão japonês, que era bom de matemática, para fazer um trabalho de matemática. Você viu que eu não fazia, né? E aí, de repente, esse cara apareceu lá na frente. Esse amigo começou a xingar a minha mãe, minha querida mãe. E aí eu pensei, o quê? Está xingando a minha mãe? Peguei o óculos dele, risquei e tal, aí eu fui embora para casa. Aí eu cheguei em casa, né? A mãe dele já tinha ligado. Aí eu falei, filho, a mãe do Lucas, o nome do menino era Lucas Campigoto. A mãe do Lucas Campigoto ligou aí e disse que você pegou o óculos dele lá e tal. É verdade? Eu falei, não. Eu estava na casa do Roger fazendo trabalho. Era o Roger. Estava na casa do Roger fazendo trabalho. Coisa estranha, né? Então ele mentiu. Daqui a pouco assim, não, pai. Então, eu fui lá mesmo, mas eu risquei só um pouquinho e tal. Aí o pai dele, é mesmo? Aí eu acho que a mãe dele ligou de novo. Ou meu pai ligou e falou assim, perdão, gente. Perdão, meu filho mentiu, é isso mesmo. Riscou o óculos do menino, quebrou, falou assim, filho, agora você vai apanhar. Não é porque você estragou o óculos dele, que custa, sei lá, 200, 300 reais, é porque você mentiu para mim. Então, não é à toa que eu sou desse jeito e gosto de falar a verdade e que as pessoas sejam sinceras aqui na República. Né? Eu aprendi isso dentro da minha casa. Eu apanhei simplesmente porque eu falei uma coisa que não era verdade. Não era nem porque eu tinha feito o negócio. Talvez, se eu não tivesse mentido, eu ia apanhar do mesmo jeito. Mas o que meu pai estava me ensinando fale a verdade. Enfim, existe uma diferença de valores e de missão. Valores são as virtudes que a gente estima dentro da família. Missão é a razão pela qual ela existe, aonde que ela quer chegar. E toda família, toda casa tem uma missão. Uma casa não tem só valores. A família que Deus te deu não é simplesmente para ser virtuosa. Qual que é a missão dela existir? Você ensinou a sua casa, se você é líder da sua casa, ou você aprendeu na sua casa a descobrir qual é a missão da sua casa, a perguntar para Deus, Deus, por que o Senhor está constituindo a gente como família? Existe alguma coisa dentro do reino de Deus que não tem propósito? Então, quando Deus junta uma família, ela tem um propósito, ela tem uma missão, ela tem uma vocação, um chamado. É ou não é, gente? Comecei a relacionar com a Maria, primeiro date nosso. Primeira vez que a gente saiu. Aquelas histórias todas, vocês já sabem. Não, Deus falou comigo, falou com você, eu estou esperando, tal, eu estou esperando 3 anos, eu estou esperando 6 meses, tal, não sei o quê, beleza. Aí ela assim, o que você quer da vida? Se eu puder resumir em uma só sentença, eu quero ser santo. Não é ser moral, eu quero ser santo. Eu quero ser Jesus, é isso. Pronto, é isso que eu quero da minha vida. Ela, não, porque eu quero saber onde você vai para eu te seguir, né? Se eu vou te seguir, a gente vai se relacionar, eu quero saber onde você quer ir para eu te seguir.
Eu falei, não, eu quero ser Jesus, é isso. Mas se for explicar melhor, eu quero 1 milhão de membros na minha igreja e algumas coisas aí que não vou falar, que as pessoas não vão entender. Aí ela, tá bom. Beleza, beleza. A gente tem algum propósito que está se encaixando? Porque se a gente vai se relacionar, é por razão de alguma coisa. Porque senão não vai rolar. Só para estar junto e ser feliz, não vai rolar. Quando o povo volta e ele pensa, que massa, olha que bênção. O ministério da família, que hoje é moda, né? Família, tudo é família. A igreja da família, o ministério da família, conferência da família. Olha que bênção, nós estamos na família de Deus. Não, não é só família, gente. Tiver família, não tiver eu, não serve. É hora da gente perguntar, por que a gente existe? Gente, a república é uma família. Isso aqui é uma casa, certo? Toda casa tem um sacerdote e toda casa tem a sua família. Amém? A gente fala que o marido é o sacerdote do lar. Aquilo é uma igrejinha, uma mini igreja. E é uma família ao mesmo tempo. Nós somos os irmãos de Jesus. Somos os filhos de Deus. O sacerdote da comunidade é o pastor. No caso, eu. Qual é o sentido, a missão, a razão de existir da república? Se ela é uma família, ela não tem só valores, ela tem uma razão de existir. E eu tenho entendido de Deus que está na hora da gente começar a escrever melhor qual que é a razão da gente existir. E a gente começar a olhar bem para o sentido da nossa existência. Por que nós estamos fazendo tudo que nós estamos fazendo? Aonde que nós estamos correndo? Onde é que nós queremos chegar? Não tem nada no reino de Deus que não tenha um sentido de existir. Quando Deus manda o povo de volta para Jerusalém, as famílias estão estabelecidas, as casas estão legais, Deus chega e fala assim, não. Vocês voltaram porque vocês têm uma missão, vocês vão reconstruir o templo. A família tem uma missão. A missão da família não é só não dividir. A missão do casamento não é só, nós não vamos divorciar. Isso é um valor. Unidade é um valor, não é a missão. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando? E a gente nunca vai abrir mão dos valores em nome da missão. Do lugar que a gente está querendo chegar. Mas são duas coisas distintas. Então tá, vamos lá. Vou te ajudar a entender. Teve uma família uma vez na Bíblia que Deus chegou e falou qual era o sentido dela. Está lá em Gênesis capítulo 12. Você já ouviu falar do Abraão? O que Deus falou para ele? Abraão, você tem uma missão, cara. O valor que Deus deu, seja uma bênção. Esse é o valor. Qual que é a sua missão? Todas as famílias da terra vão ser abençoadas através da sua família. Então qual que é o sentido da família? Lá em Abraão, abençoar as famílias da terra. Como que isso acontece? Através de Jesus, que é descendente de Abraão. Por que o povo fica 20 anos sem construir a casa? Porque o povo inverte. O povo acha que valor é missão. A gente não está brigando, a gente está em paz, nós estamos aqui, ó, sossegados. Aí Deus, não. Esse é o ponto de partida, não é o ponto de chegada. Vocês não estão se matando? Que massa. Vocês estão em estabilidade financeira? Que maravilha. Está bonitinho? Legal. Voltaram para Israel? Não estão na escravidão? Que bonito. Não escravize os outros também. Legal, valor. Mas a missão ainda não aconteceu. Aí o que ele faz? Ele fala assim, umas 3 vezes. Olha no verso 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Veja o que tem acontecido com vocês. Do que ele está falando aqui? Quando ele fala, veja o que tem acontecido com vocês. Do que ele está falando, gente? Ele está falando de tudo que está dando errado na vida do povo, não é? Aí ele começa a descrever, ó, gente, quando vocês ganham dinheiro, parece que vocês colocaram num bolso furado, num saquetel furado. Porque perde tudo. E quando sobra, eu mesmo espalho. O céu não está dando chuva e orvalho, é por causa de vocês. E a colheita não está vindo, é por causa de vocês. Por quê? Porque vocês esqueceram da missão. Então, quando Deus começa a falar, olha bem para a vida de vocês. Tudo que está dando errado na vida de vocês é sintoma da omissão. Sintoma da omissão. Omissão. Quando a gente não vive missão, a gente está na omissão. E a consequência disso é que as coisas deixam de dar certo. Por quê? Porque, gente, nós não temos escolhas. Se Cristo
nos libertou foi para a gente ir ministrar o evangelho da reconciliação. Na hora que a gente para de fazer aquilo, eu falo assim, eu vou dar uma segurada aqui no sustento, então. Eu vou dar uma segurada no sustento, tá, missionário? Aí você vem perguntar para mim, por que eu estou segurando o sustento? E aí nós vamos ter uma conversa. Amém? Não é assim que pai faz com o filho? Não, você não vai hoje, você não vai na casa do amiguinho. Por quê? Então o que acontece primeiro? Tesoura. Não chega. Esse mês não tem mesada. Aí você, por quê? Então primeiro vem o corte. Na hora que vem o corte, vem a pergunta, mas por quê? Ele, então, você não arruma seu quarto, você não lava a louça, você não faz tarefa da escola, você está com nota vermelha. É isso que está acontecendo aqui. Não está vindo chuva, não está vindo dinheiro. Por quê? Aí Deus fala, olha bem para a vida de vocês, presta atenção, eu estou chamando a atenção de vocês. A minha casa está em pedaços, ela está em ruínas. Só a casa de vocês está legal, a minha casa não está legal. Essa é a chamada de Deus para o povo. Só que existe uma ordem de Deus. Agora que Deus falou assim, vocês não estão cuidando da minha casa, vocês não estão vivendo para a missão, aí Deus começa a dizer e dá uma palavra de ordem. Primeiro, o profeta dá uma repreensão. Aí ele fala do castigo. Se você vê lá, do versículo 1 ao versículo 2, repreensão. O povo diz que não está na hora de construir minha casa. Do versículo 3 ao versículo 11, ele explica o castigo. Então, eu estou te repreendendo, estou te dando um castigo. Porque eu sou pai, o pai disciplina o filho que ama. Estou puxando sua orelha, estou cortando a sua mesada. Não está vindo, não está vindo, não está vindo. E aí ele começa a dar ordem. Primeira ordem está no verso 8 e é o texto-chave da nossa noite. Qual que é a primeira ordem? Sobe a colina, traz madeira, reconstrói minha casa. Eu serei glorificado e eu me alegrarei. Então Deus dá uma ordem. Primeira ordem, sobe a colina, traz madeira e reconstrói minha casa. Vocês querem mudar a situação? Então vamos resgatar a missão. Você quer mudar a situação da sua vida? Você tem que resgatar a missão. Você tem que resgatar o sentido. Eu tive um momento da minha vida em que eu não tinha grana e Deus falou, vai lá, pode ir, não tem problema, vai sem grana. Aí a grana caía do céu. E eu tive um momento da minha vida em que eu tive grana e eu falei, eu vou lá. Sabe quando aquela angústia possui você? E aí você pensa, meu Deus, tem alguma coisa errada. Eu senti isso algumas vezes na minha vida. Uma vez é quando estava namorando, eu não tinha que estar namorando uma pessoa. Foi na primeira semana, comecei a namorar. Me possuiu uma angústia um dia, eu comecei a chorar, sem parar, e estava um peso dentro do meu peito. Meu pai, eu cheguei para meu pai, igual o Eliseu chegou para Elias. Meu pai, Elias e os cavalos de Israel. Meu pai, eu estou mal, eu não sei, eu acho que não é. Aí meu pai, não, calma. Cheguei no psicólogo, fui no psicólogo, cuidado com os psicólogos, viu? Tem uns bênçãos, mas tem uns que é armadilha de Satanás. Cheguei lá, o cara crente, pastor, psicólogo. Tem vários aí nas galáxias. Cara, eu tô assim, um peso dentro de mim, eu acho que é isso, é aquilo. O cara quis me analisar, não sei o quê, falou. Que soroca nenhuma. Eu voltei do mesmo jeito, não ajudou nada. Quis dar uma analisada lá, era só ele ter ouvido o Espírito e falar uma coisa simples para mim. Bagunçou minha cabeça, não resolveu nada. Vou continuar. Aí no dia que eu cheguei no meu pai, um pouco depois, meu pai, filho, então simples. Isso aí é o Espírito Santo, filho. Se você tem entendido, essa angústia vem, então vai lá e faz o que você tem que fazer. Putz, vai ser difícil. Terminar o namoro é chato, né? Quem já terminou o namoro, hein? Né, Thales? Porque às vezes você tem a capacidade, mas você não tem permissão. O que Deus faz? Deus dá uma podada em você. Emocionalmente, Deus vai assim, vou pegar no seu pé. Deus pode estar mostrando sintomas da nossa omissão de várias maneiras diferentes. Sua vida emocional vai ficar meio caótica agora, porque você não está me ouvindo. Vai ficar bagunça, vai dar angústia, vai dar tristeza, vai dar dor, vai dar ansiedade. Por quê? Porque você não me ouve. Financeiramente, vou cortar a grana, não vai vir. E a gente, vamos lá. Nós aqui, e gente que é mais estudada às vezes da Bíblia, pensa assim, não, isso aí é uma ameaça religiosa para controlar os irmãos para fazer dadismo. Deus não deixa de dar o sustento porque eu pequei, porque Ele é misericórdia. Não, isso que você está falando é engano de Satanás. Quando Deus tem que chamar a nossa atenção, Ele chama a nossa atenção, simplesmente. Ele não está nem aí com o que vai custar, Ele vai chamar a nossa atenção. Então abre seu coração.
Abre o seu coração. Sintomas de omissão na sua vida. Sintomas da omissão. Você pode ter a força e a capacidade, mas parece que você não tem paz. Ou às vezes você tem a disposição, mas você não tem os recursos. Deus está querendo falar alguma coisa para você? É uma pergunta para você responder. Seu envolvimento com a missão de Deus. República precisa de você. Essa casa aqui precisa ser reconstruída. Deus está reerguendo a gente. Você está participando disso ou não? Ou você só pensa na sua família? Minha família, minha família, minha família. Gente, sempre vai ter alguma coisa para consertar. Porque a gente ter estabelecido os valores é a gente ter claro que nunca eles vão estar todos organizadinhos. Sempre vai ter alguma coisa para dar uma apertada ali, para dar uma regulada. Não pode, gente. Eu não posso esperar ser glorificado para falar assim, então agora eu vou servir na missão, agora eu vou me envolver com a igreja local, agora eu vou me envolver com a obra de Deus, porque agora eu estou glorificado. Na hora que você for glorificado, não tem mais missão. Na hora que o corpo seu ficar incorruptível, aí acabou, filho. Deus não vai precisar mais de você para a missão, porque ela encerrou. A missão é para a gente que está no meio do processo de estabelecer os seus valores. Vamos lá. Quando Deus está falando para o povo subir a colina e trazer a madeira, é a primeira palavra de ordem. Ele está falando, dá o que você tem. Dá o que você tem. É madeira? Dá o que você tem. Você sabe que o povo desanima, né? No capítulo 2, o povo dá uma desanimada. 4 meses depois, eu tenho que dar uma nova palavra. Sabe por quê? Eles vão construir um templo, gente. No lugar daquele que era o templo de Salomão. Templo de Salomão. Pedras preciosas, ouro, marfim, mármore. Aquela coisa suntuosa, chique. Maravilhosa, que a glória de Deus vem enche de maneira tangível. É aquele lugar lá que está todo em ruínas. Você acha que é um projeto daquele que eles têm agora? Eles não têm um projeto daqueles. Sabe o que eles têm? Uma casinha lá. Aí o povo fica desanimado. Por quê? Porque não é igual ao templo de Salomão. Aí a pergunta para você é, você topa se envolver só quando o projeto é mega ou quando é uma coisinha pequena? Não tem ninguém para fazer a faxina junto com o Gustavo e com o Hector toda terça-feira na República. Não tem ninguém. É só quando vier o pregador dos milagres aqui que você vai se envolver para a gente fazer alguma coisa diferente. O povo desanima. Sabe por quê? É só essa casinha, não é o templo de Salomão. Aí Deus levanta Ageu para assim, vai lá de novo, Ageu, e fala para eles. Para falar o quê? Versículo de número 4. Capítulo 2, número 4. Assim diz o Senhor, seja forte, Zorobabel. Seja forte, sumo sacerdote Josué, filho de Jeozadak. Sejam fortes todos que restam na terra. Mãos à obra, pois eu estou com você, diz o Senhor dos Exércitos. Meu espírito habita em seu meio, como prometi quando vocês saíram do Egito. Portanto, não tenham medo. Versículo 9. A glória desse novo templo será maior que a glória do antigo, diz o Senhor dos Exércitos. E nesse lugar estabelecerei a paz. Eu, o Senhor dos Exércitos, falei. É uma casinha, é uma coisa pequena, mas eu estou aí. Então, se você esperar só um negócio grande, esquece. Porque Jesus falou assim, quem quiser ser o primeiro, seja o último. Quem quiser ser o maior, seja o que sirva. O povo desanima porque o projeto não é grande. Às vezes, eu tenho um monte de música aí, nunca gravei nada. Na minha cabeça, às vezes eu ficava assim, um dia vai aparecer alguém do céu que vai querer gravar minhas músicas. Porque eu sou um homem de Deus. Vai ter alguém que vai reconhecer o meu valor. Olha que unção essas canções que a gente canta no culto. Um dia vai vir alguém aqui no culto e vai ver assim, nossa, quanta unção nessa música. Quem fez? Aí alguém vai falar, o pastor, nossa, eu quero gravar você. Eu vou te projetar, você vai fazer uma turnê pela Europa. Você está esperando isso aí, velho? Sério? Você tem que arregaçar a manga. Tem que arregaçar a manga. A resposta para isso que você está querendo viver é uma pessoa simples do seu lado. Se você não perceber que Deus está no pequeno, Ele não vai vir com o grande. Você não vai dar conta. Vai ser pesado demais para você. Amém?
Nós só temos uma coisa que a gente tem que fazer antes da gente encerrar isso aqui. A gente tem que entender que o templo hoje não é esse prédio. O que é o templo hoje? O quê? Nós somos o templo que tem que ser reconstruído. Amém? Você precisa ler o texto? Vai lá, abre em Efésios capítulo 2. Efésios 2:19. Eu vou ler a revista atualizada. Filho, se você não se envolver com a missão, Deus vai cortar teu sustento. Você é missionário, velho. Não tem escolha. Deus não está nem aí se você está na Jocum, não. Isso aí não tem nada a ver. Deus não está nem aí. Sou de tempo integral. O que é tempo integral? Você é tempo integral na hora que você ficou salvo. Você está salvo de tempo integral, filho. Estou fazendo uma escola. E daí que você está fazendo escola? Jesus morrer por você é maior que uma escola. Você não virou missionário na hora que você entrou para a escola. Na hora que Jesus morreu por você, já era. Os irmãos estão aqui na casa de oração, mas Deus está nem aí que eles estão na casa de oração. Eu sou reverendo, sou parte do presbitério. Deus está nem aí com isso. Todo mundo aqui. Jesus fala assim, do mesmo jeito que eu fui enviado, eu vos envio agora. Todos nós, a gente foi enviado para poder fazer alguma coisa, gente. Não é só para a gente ter valor, resgatar os valores da vida. É para a gente reconstruir. Deus vai cortar o sustento. Se não participar da missão, Deus corta o sustento. Olha Efésios 2. Agora o que a gente tem que reconstruir? Efésios 2:19. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos. E sois o quê? Família de Deus. Por quê? Presta atenção. Porque uma casa significa uma família. Toda família tem uma missão. Toda família tem uma missão. República é uma casa. É uma casa. É uma comunidade, é uma casa. É uma família. Versículo 20. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo Cristo Jesus, a pedra angular. Lembra, ele está usando linguagem de engenharia aqui. Vocês estão captando? 21. No qual, quem que é esse qual? Jesus. No qual, todo edifício, quem que é o edifício? Todo mundo junto, fala e faz 5 dedinhos. Ó. Nós. Então, em Jesus, todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Ou seja, eu posso estar em Cristo, mas não ser dedicado ao Senhor. Fragou ou não? O alicerce, Cristo. Lembra? Linguagem de edificação. O alicerce é Cristo. Nós, edifício, em cima dele, para a gente crescer. Ok, crescer para quê? É isso que o povo não entendeu durante 20 anos. A gente cresceu, os campos, prosperidade, tá? Para quê? Não estavam dedicados ao Senhor. Para se tornar dedicado ao Senhor. Mas por quê? Olha, presta atenção agora, para a gente fechar com o último versículo. Então a gente está em Cristo, você foi salvo. Você foi salvo em Cristo, viu, Marzão? Você está salvo, Lucas está salvo. Bruno, você foi salvo. Isa, está salvo. Eliezer, está salvo. Por quê? Juliano, você está salvo. Para quê? Para estar em Cristo, crescer. Você vai crescer como um edifício para ser dedicado ao Senhor. Quando você aprender a dedicar ao Senhor, em Cristo, crescendo, você cresce emocionalmente, cresce em entendimento, cresce nas suas relações, você cresce. Aí você cresceu, você aprende a se dedicar ao Senhor. Verso 22. No qual também vós juntamente estáis sendo edificados para... É para ser cheio do Espírito Santo. Para andar no Espírito. Ser guiado pelo Espírito, ouvir a voz do Espírito, se mover em sinais e maravilhas, se mover em ousadia para pregar o Evangelho, se mover com ousadia para ministrar as pessoas do seu trabalho, que você sabe lá, a vida delas está uma desgraça, mas você fica esperando assim, Deus mande alguém perguntar para mim, Senhor, o que eu acredito.
Um intercessor do país de Gales, lá do avivamento do país de Gales, ele diz o seguinte no livro dele. O nome dele é muito esquisito, eu não sei. Ele fala assim: não ore por nada que você pode fazer. Não ore por nada que você pode fazer, cara. Às vezes eu avalio as circunstâncias, eu me identifico com elas e eu reprovo a pessoa junto comigo dentro. Esse dia a gente estava passando de carro. Tinha um cara no sinal fazendo malabares. Saímos do malabares, o carro cheio da família. Aí meu pai orou assim: Senhor, abençoe este homem e tal. E todo mundo assim, massa. Intercedemos pelo cara. Demos um dinheirinho pro cara lá. Senhor, abençoe esse cara em nome de Jesus, que ele conheça o Senhor. Todo mundo falou amém. Massa. Falei, massa, amém. Amém, Deus, que bom, que massa. A gente abençoou esse cara, deu uma grana para ele, intercedeu por ele. Mas na hora Deus vê assim: quanta gente você está orando que você nunca parou para falar quem eu sou? Ou para falar o que a minha palavra diz a respeito da vida dela? Não ore por uma coisa que você pode fazer. Se você precisa orar por uma coisa que você pode fazer, então você tem que orar por você, para você fazer a coisa. Deus, mande obreiro. É você o obreiro, meu filho. Não é o cara que vai da Jocum lá. Não é o cara que vai para o seminário. Às vezes ele fica pior depois. Confia em mim. Então vamos finalizar? Porque a gente falou um pouco de Jesus ainda. Agora nós vamos finalizar falando de Jesus. Volta para Ageu. Você já entendeu, né? Qual que é o edifício? O edifício são pessoas. Amém? Então nós estamos aqui por quê? Não é só para a gente ter os valores estabelecidos, a gente ser uma família bonita e legal, com um amor fraternal. Isso a gente precisa. E presta atenção, a República precisa muito reaprender o amor sem fingimento. A gente precisa reaprender muito. A gente precisa reaprender muito o amor fraternal. De verdade. Nessa semana a gente teve pelo menos 2 festinhas em que tinha gente da República. E graças a Deus que Deus está despertando pessoas. Porque nessas 2 festinhas eu pude chegar e compartilhar assim: olha a nossa galera, como não conversa com as pessoas que não conhece. Nós não vamos, gente, edificar ninguém. Nós não vamos cumprir missão, nós não vamos evangelizar. O primeiro aniversário do Bruno e da Bel. Tinha 1 milhão de pessoas lá. Eu cheguei, tinha a mesinha da Patotinha pronta ali no meio. Todo mundo que já se conhece. Olhei para o lado, tinha o Alisson e 4 meninas na mesa. Deus, eu não preciso orar. Toco o Alisson, eu preciso sentar do lado dele. Porque todo mundo que já se conhece. E vai ficar falando do jogo ou de qualquer coisa. Deus, eu preciso conversar com alguém que ninguém conversa. Eu não sei, Deus precisa me transformar mais. Não, velho. Deus não tem que te transformar mais. Você tem que abraçar a missão. Porque ele cortou o sustento, porque você não está se envolvendo. Sentei do lado dele, fiquei com ele o resto da noite. A gente teve algumas pessoas num café ontem, à noite, tendo um momento de confraternização lá. A gente estava lá. Tinha um pessoal da República e tinha gente que não era de nada, crente. Eu virei e falei assim: você está prestando atenção? O povo da República está tudo junto. E esses caras que não são crentes, ninguém conversa. Nós não estamos falando nem de você assim, sair na rua catando o cara que você não conhece para falar de Jesus. Nós estamos falando de conversar com a pessoa que está no ambiente. É por isso que a gente tem uma evasão grande de pessoas. Entra por aquela porta e sai por essa. Entra por aquela e sai por essa. Por quê? Porque o pastor tem que acolher todas. E o movimento? O cara, se ele entrou aqui, antes de sair por aqui, para de falar com quem você conhece e fala com ele antes que ele vai. Porque talvez aí ele fique. Por quê, gente? Porque se a gente só pensar nos valores que têm que ser solidificados, Deus vai cortar o sustento. A gente precisa repreender amor sem fingimento aqui na República. Sabe por quê? Porque esse texto que a gente não pôde ler, porque é muito tempo, Efésios capítulo 2, ele fala assim: a cruz teve um sentido, ela nos reconciliou com Deus. E o segundo sentido, tinha judeus e tinha gentios, e destruiu a parede de separação, fazendo dos dois uma nova humanidade. E aí Paulo fala assim: esse é o mistério do evangelho, é que as promessas acerca de Cristo são para os gentios e para os judeus.
Então agora ninguém mais vai ficar excluído. Vamos conversar todo mundo, porque todo mundo é igual, herdeiro das promessas. O que nos une somos herdeiros das promessas. Não é porque a gente tem o cabelo igual ou porque a gente tem a mesma idade. É porque nós somos herdeiros das mesmas promessas. Gente, isso é ser espiritual, nós temos que ser mais espiritual. Nós estamos fazendo um empenho, gente, cabuloso nos últimos 3 meses, para a gente poder fortalecer os pequenos grupos, para as pessoas terem espaço de comunhão. Quase toda segunda a gente tem encontrado, eu e os líderes de pequenos grupos da República. Por quê? Para a gente poder fortalecer pequeno grupo. Para quê? Para as pessoas poderem sentir que elas têm um espaço para conversar, para conviver, para abrir o coração. Porque esse tempo de culto, ele é indispensável. Mas se você só vir no culto, você não vai criar vínculo, intimidade, ser ministrado verdadeiramente em algumas áreas do seu coração, porque não dá tempo de todo mundo confessar o pecado aqui. Então assim, eu quero te convocar, eu quero te desafiar. Se Deus mandou você, se você encontrou Cristo, é para você fazer alguma coisa. É para você ir em alguma missão. E a missão de Ageu aqui é casa. Agora nós sabemos, não é casa, é o quê? Pessoas serem edificadas. Como o templo do Senhor, para o Espírito Santo encher elas. Isso, gente, não é um evento. Isso é tete a tete. Esse negócio é no pessoal. Não dá para a gente ministrar as pessoas de cima do púlpito. De cima do púlpito a gente chacoalha elas. Mas cada um precisa entender, eu tenho a missão, eu tenho responsabilidade, eu tenho um chamado, eu tenho uma missão, uma vocação. Eu fui salvo para poder fazer alguma coisa, não ir no culto. E você fala assim, pastor, nós estamos cansados porque é muita coisa. Eu disse, não, filho, a República nunca teve tanto espaço para você se alimentar. Você tem culto para você sentar 2 horas e ficar lá. Você tem reunião de oração na terça-feira, para você ficar 2 horas sentado lá. Você tem pequeno grupo para você ir e lá receber. O que mais? Se você quiser ser discipulado, a gente está aprendendo a fazer esse negócio de um jeito saudável. Você tem mais um momento. Então nós não temos desculpa, gente, para falar que, é muita cobrança. Se você falar, vocês estão cobrando demais de mim, então eu não posso contar com você para nada. Porque não dá para a gente morar numa casa com 100 pessoas e só 3 pessoas cozinham, só 3 pessoas lavam a louça, só 3 pessoas limpam o chão, só 3 pessoas pagam a conta de luz. E não dá para esperar você casar para você entender o que é isso. Não dá. Tem um monte de gente que sem casar. Você não precisa casar para entender sua responsabilidade. Porque na hora que você casar, você vai entender. Sua mãe não vai pagar a conta para você, né? Você não vai pedir dinheiro emprestado para pegar o ônibus para o seu pai. Ninguém vai lavar sua louça, ninguém vai arrumar o seu quarto, ninguém vai comprar roupinha para você. É você que vai ter que trabalhar e pagar as contas. Aí você vai entender talvez a responsabilidade que você precisa exercer dentro da igreja local. Porque aí você vai ser responsável por você. E pensar, é verdade, eu tenho que fazer isso. Mas você não precisa esperar casar. Porque tem gente que nunca vai casar. Aí a sua vida não vai ser jogada no lixo só porque você não casou. Você pode andar com Jesus e cumprir a missão antes de casar. Amém? Então vamos finalizar. O que é que a gente precisa para reconstruir essa casa aqui? Porque a República precisa de você, ela precisa de obreiro, ela precisa de gente para servir. A gente tem um monte de ministério, alguns estão sem nada. Porque as pessoas foram indo embora, debandando. Se você quer saber o que fazer, vem conversar comigo. Meu pastor, eu estou aqui, quero servir, eu vou pôr alguma coisa na sua mão. Você pode ficar sossegado, você não vai ficar sem nada. Você precisa acordar. Ageu capítulo 1, verso 8, para a gente encerrar. Deus repreende o povo, Deus fala do porquê do castigo, e aí ele fala no capítulo 1, verso 8. Agora subam as colinas, tragam madeira, reconstruam minha casa. Então me alegrarei nela e serei honrado, diz o Senhor. Aplicando isso para nós hoje de maneira simbólica. Subam a colina. Primeira coisa, vamos retomar a missão, suba a colina. Você vai ver a Bíblia, do começo ao fim. Subir a colina é sinônimo de encontrar com o Senhor. Jesus subia na colina, no monte para orar e ter um tempo com Deus. Davi subia na colina. Você vê lá os salmos falando sobre subir o monte. Moisés subiu o monte e ele viu a face de Deus. As costas da glória de Deus, né? Primeira coisa que ele fala é sobe a colina. Segunda coisa que ele fala é o quê? Traz madeira.
Você lembra como é que foi para Abrão subir a colina? Custa subir colina, não custa? É força física pelo menos e tempo. Para encontrar Deus, você vai precisar dar tempo. Você tem que dar tempo para Ele. Você quer retomar a missão, você vai ter que dar tempo para Ele. Vai subir essa colina. Só que a gente tem que entender que quando a gente encontra Deus, a gente tem que ir que nem Abraão. Senão, gente, não vai dar certo. Como que Abraão chega? Ele chega com uma baita de uma oferta, não é? Lá no Monte Moriá. Ele vai subir a colina. Gênesis 22, ele chega com o quê? Com o filho dele para oferecer. Não é verdade? Aí quando ele chega lá em cima, ele está subindo a colina. O que ele encontra lá? Ele está pronto para sacrificar o quê? A família dele. Porque a família não é a missão. A família é um valor. A família é importante, mas a família não é a nossa missão. A nossa missão não é só fazer família. Minha família é uma bênção. Tá, beleza. Que massa, que bênção. É muito importante. Mas o sentido dela. Aí, o que Deus fala? Abraão, sacrifica sua família lá no monte. Deus, é o meu sonho, meu filho. Sacrifica para mim. Então, sobe a colina. Abraão chega lá em cima. Quando ele chega lá em cima, disposto a renunciar, o que ele descobre? Ele descobre que Deus já proveu o sacrifício. E ele aprende a confiar na provisão de Deus. Do sacrifício do quê? Do cordeiro. Porque quando ele chega lá tem um cordeiro. Você lembra disso? Tem um cordeiro amarrado. Isso que para nós significa, sobe a colina e traz madeira. Sabe o que ele está falando? Você quer reconstruir, você quer voltar para a missão? Sobe a colina, vai encontrar com Deus. E quando você chegar lá em cima, você chega pronto para renunciar a tudo que você tem. E quando você subir a colina para encontrar com Deus, lá dentro do seu quarto, para entregar tudo que você tem de valor, você vai descobrir o valor do sacrifício de Jesus. E aí você vai descer fazendo o quê? Trazendo o madeiro. Você vai descer trazendo madeira. Madeira é o quê? É o lugar onde Jesus foi crucificado. Então você vai subir no Moriá, oferecendo tudo que você tem. Você vai ser teletransportado para o Calvário. Você vai ver Jesus lá. Você vai entender, você vai aprender a confiar nele. A sua renúncia é o que te impede de acreditar no amor de Deus. O que você tem que renunciar é o que te impede de confiar no amor dele. Porque o controle te impede de ser amado. Você é obcecado por controle. Você não sabe ser amado. Você sabe controlar, porque você acha que Deus não vai cuidar. Aí fala, então sobe lá e abre mão do controle e sacrifica o que você mais ama. Que na hora que você chegar lá, você vai ver que eu te amo. Você vai conhecer a provisão do meu sacrifício. Aí você vai descer fazendo o quê? Trazendo madeira. Traz o madeiro, volta carregando sua cruz. Aí você reconstrói a casa. Aí sabe o que eu vou fazer? Eu vou me alegrar e eu vou ser glorificado. Porque se eu não voltar carregando a cruz, se eu não trouxer a cruz para o centro da minha vida, eu não vou poder lançar alicerce de casa, de vida de ninguém. Se eu não carrego minha cruz, eu não posso convidar você para carregar a cruz. Amém, irmãos? Sobe na colina e traz a cruz para o centro da sua vida de novo. Sobe disposto a oferecer o que você tem de mais precioso. E quando você chegar lá em cima, você vai ver a provisão do Cordeiro. Eu quero orar por você nesse momento, porque é isso que nós vamos celebrar. Quem não oferece tudo que tem de valor para Cristo, não sente o valor do sacrifício dele.